Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos iniciar os conteúdos do livro 3 de Ciências, tá bom? Vamos começar aqui a estudar, portanto, os conteúdos do terceiro bimestre, tá bom? Então, estamos aqui na página 295, tá? A gente vai logo ver aqui o que é que nós vamos estudar esse bimestre. Então, como vocês podem ver aqui, ó, na unidade 1, nós vamos estudar alguns conceitos sobre genética, certo? Entender o que é hereditariedade, entender o que é cariótipo, entender algumas terminologias utilizadas lá na genética, o que são os alelos. Vamos aí conhecer o Gregor Mendel, que é conhecido como o pai da genética, conhecer os seus experimentos e o que suas descobertas trouxeram no ramo da genética. Na unidade 2, nós vamos estudar aqui a biologia molecular e a biotecnologia, um capítulo muito interessante da gente estudar. A gente vai estudar a estrutura do DNA, né? Vamos estudar o processo de replicação do DNA, vamos também conhecer o RNA, um outro tipo de material genético, as diferentes formas que ele se apresenta, né, o RNA, e vamos estudar aí também a síntese, um pouco sobre síntese proteica e de biotecnologia, estudando aí, por exemplo, o que era o projeto Genoma, o que foi o sequenciamento do DNA, conhecer a história da ovelha Dolly, o primeiro clone, produzido com mais eficiência. Vamos ver o que são os transgênicos, enfim, vamos conhecer muita coisa interessante aí no ramo da biotecnologia. Na unidade 3, nós vamos estudar aqui evolução biológica e diversidade das espécies. Então, vamos estudar basicamente os teóricos, cientistas que trouxeram, vamos dizer assim, teorias acerca do processo de evolução das espécies, tá bom? Então, vamos conhecer o Lamarck e o Darwin com suas teorias sobre evolução, né? Vamos também conhecer a diversidade das espécies, como que uma nova espécie pode surgir, que são os processos de especiação, que a gente chama, certo? E na unidade 4, né, ainda falando aí sobre o processo de genética, evolução e tudo mais, sobre a preservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Então, como a gente deve manter, né, essa biodiversidade e quais são os principais problemas que trazem riscos de extinção de espécies, né? Beleza? Então, na unidade 1, portanto, nós vamos estudar aqui a genética, tá? A chamada base da hereditariedade, tá bom? Então, vocês devem acompanhar aí pelo livro de vocês, na página 294. Temos aqui a unidade 1, genética, bases da hereditariedade. Então, vamos lá. Não é raro vivenciarmos situações em que alguém nos diz que temos muitas características em comum com nossos parentes mais próximos, como nossos pais e irmãos. Observe a imagem a seguir e note as semelhanças entre as pessoas de uma mesma família. Então, aqui na imagem você pode ver uma mãe com seus 3 filhos, né? Então, observem as semelhanças entre eles, né? A cor dos cabelos, a cor da pele, a semelhança entre os olhos, né? No caso dessa família, certo? Você já se perguntou por que somos tão parecidos com nossos parentes? E, mesmo com tantas semelhanças, por que ainda somos tão diferentes? Como as características passam de uma geração para outra? Todas as nossas características são transmitidas para a geração seguinte? Então, ao observar essa imagem, ao observar você próprio dentro da sua família, você já percebeu que você parece com seus pais? Você herda características dos seus pais? Você parece, por exemplo, os olhos da sua mãe, a boca do seu pai, a cor de pele do seu avô. Já perceberam isso?
Certo, tia, eu já percebi, já vi, já percebi, já notei que eu tenho características no meu corpo que são parecidas com as do meu pai ou da minha mãe ou uma mistura dos dois, certo? Mas mesmo assim, nós não somos iguais a eles, não é mesmo? Então, você parece com seu pai, parece com a sua mãe, parece com um avô, parece com um irmão, com um tio, mas você não é igual a ele, certo? Então, o que que isso quer dizer? Como que uma pessoa pode ser parecida, mas não ser igual? Como que eu consigo herdar as características ou essas semelhanças entre os meus pais? É isso que nós vamos estudar, né? Embora você tenha percebido, por exemplo, que você tem algumas coisas parecidas com seu pai, vai ter também coisas diferentes. Por exemplo, você herdou o cabelo do seu pai, a cor de pele do seu pai, mas, por exemplo, você é bem mais alto do que o seu pai, certo? Então, você herdou algumas características dele, mas outras você não herdou. Por que que isso acontece? Por que que eu só herdo algumas dessas características? Por que que eu não herdo todas elas? Por que que apenas algumas delas são, portanto, passadas de pai para filho, de geração para geração, certo? Então, vamos continuar aqui. Nesta unidade, estudaremos como surgiram as primeiras explicações sobre a transmissão das características hereditárias, quais são as bases da hereditariedade e como se desenvolveram os conhecimentos da genética, tá? Estudando a hereditariedade. Uma foto de abertura da unidade retrata uma família na qual as crianças apresentam características similares às da mãe, como o tom da pele. A transmissão de características de uma geração para outra, com a formação de indivíduos com semelhanças e diferenças entre si e em relação a seus pais, é denominada hereditariedade. Então, você pode grifar aí logo no livro de vocês. O que é a hereditariedade? Hereditariedade é a transmissão de características de uma geração para a outra, onde os indivíduos vão ser semelhantes entre si com relação aos seus pais, né? Mas não idênticos, tá bom? Isso é hereditariedade. Portanto, já entendam, já coloquem na cabeça, aprendam que quando eu falo de hereditariedade, é a transmissão de características de uma geração para outra, de pai para filho, tá bom? Então tá aí, ó. Cujo estudo é de responsabilidade da genética. Veremos a partir de agora de que maneira os conhecimentos sobre esse tema evoluíram, tá? Então tá aqui, ó. Uma das primeiras ideias sobre a hereditariedade foi proposta pelo filósofo grego Aristóteles. Então veja lá que o primeiro a falar sobre hereditariedade foi Aristóteles, lá na antiguidade, certo? De acordo com ele, dentro de cada gameta existiriam miniaturas de seres humanos, que ele chamou de homúnculos. Essas miniaturas seriam capazes de produzir as mesmas características do indivíduo e se desenvolveriam dentro do útero materno. Essa teoria ficou conhecida como teoria da pré-formação ou progênese. Olha que curioso, né? A teoria aí, portanto, do Aristóteles era de que dentro do espermatozoide, que é o gameta masculino, né? Se vocês lembrarem lá a definição do gameta, são as células reprodutoras. Então, na teoria de Aristóteles da pré-formação, dentro do espermatozoide do homem existiria um indivíduo, um ser humano em miniatura, que é o chamado homúnculo. E que, a partir do momento em que ele entrasse dentro do útero da mulher e encontrasse com o óvulo, ele continuaria o seu desenvolvimento até virar o bebê, né? Até virar depois o indivíduo adulto. Portanto, as características dos filhos seriam herdadas apenas do pai, certo? A mulher serviria apenas como uma incubadora para o crescimento desse homúnculo, desse ser humano em miniatura. Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto
desse homúnculo, da ideia, né, do Aristóteles. Aqui essa imagem do homúnculo, né? Aqui seria o espermatozoide, o gameta masculino. No interior desse gameta haveria essa miniatura de homenzinho, né, que é o homúnculo. Seria mais ou menos isso a ideia do Aristóteles. Além do Aristóteles, houveram outros filósofos que também propuseram ideias para compreender o fenômeno da hereditariedade, para compreender a própria hereditariedade. Um deles foi Hipócrates, né? Segundo Hipócrates, na verdade, não seria um homúnculo dentro do espermatozoide humano, mas sim que dentro de cada órgão do nosso corpo existiriam mini órgãos. Então, você imagina um fígado, dentro do fígado existiriam mini fígados. E no momento da reprodução, esses mini órgãos pré-formados seriam direcionados para os gametas, para o gameta masculino, para o gameta feminino. Esses gametas, no momento da fecundação, iriam se fundir e, por isso, os filhos herdariam características tanto do pai quanto da mãe. Assim como Aristóteles e Hipócrates, existiram outros teóricos acerca da hereditariedade. Antes de Mendeleev, antes de Mendel compreender mais a fundo, né, como seria o processo de herança, né, de como uma característica passava de uma geração para a outra, tá bom? No próximo vídeo a gente continua a nossa conversa aqui sobre a história dos teóricos acerca da hereditariedade.